Fala pessoal, beleza? Dando continuidade, pessoal, ainda na ideia da enquete, esse vídeo, né, ele acabou ficando como o último, né, da sequência da enquete que a gente veio fazendo de alguns vídeos a serem publicados, né, por escolha de vocês. E esse aqui, né, era o que havia faltado, né, que é como lidar com as perdas no day trade, né, pessoal? Primeira coisa, né, é entender que as perdas, né, no day trade são comuns, né, para quem trabalha nesse ramo. Só que comum, né, pessoal, não quer dizer que você tem que perder em mais trades do que acertar, né? Apesar que se você usar um sistema 2 para um, né, isso ainda, mesmo com 40% ali de taxa de acerto, né, isso ainda pode ser positivo, né? Mas um bom trader, né, ele precisa estar preparado, né, para gerenciar, né, tais situações e lidar, né, com esses momentos ruins, tá? Então, por mais competente que você seja, né, e atento, né, que você seja, né, o trader tem que entender que é inevitável, né, que essas coisas aconteçam, né, que você tenha, né, por exemplo, um stop. A não ser que você faça poucos trades, né, seja muito seletivo, né, algo em torno de 2 a 3 trades por dia ali, você tem menos chances, né, de que isso aconteça. Mas, né, para quem está começando, né, isso daqui é algo muito normal, tá? Mas essas perdas, né, pessoal, elas precisam, né, ser controladas, né? Não pode ser algo absurdo, né? Tá? Algo que te machuque, certo? E pensando, né, em como, né, lidar com as perdas no day trade, né, pensei em algumas ideias aqui de coisas que eu já passei, né? Assim como vocês, a gente vai passando por fases, né? A gente vai mudando, vai buscando mais conhecimento, a gente vai lendo mais, a gente vai tentando se entender mais, né? Porque na verdade esse trabalho é um trabalho que, apesar de parecer fácil, né? Por exemplo, você está aqui ó, num dia de super tendência, né? Que foi terça-feira, né? Cheio só de gatilho de venda, né? Mas às vezes a gente coloca algumas coisas na cabeça da gente, que, por exemplo, mas já vai reverter. Aí às vezes a pessoa vê uma barrinha dessa daqui, ó, mas vai reverter, né? E o Al fala, né, que na verdade padrões de reversão normalmente eles são até mais bonitos, né? Hoje, nesse dia até que não, né? Porque aí micro canal, né, canal estreito, tá? Foi realmente bem bonito. Mas tem dias, né, que é aquela tendência um pouco mais morosa, que o preço vem, né? Aí você olha um padrão de reversão, você olha uma bela barra revertendo várias barras e a barra seguinte já reverte ela, né? Aí uma reversão de duas barras ali e que leva, né, a continuidade da movimentação. E isso é natural, né, das pessoas tentar encontrar aquele movimento que, pelo menos no começo, né, tentar encontrar aquela movimentação do dia que vai reverter o dia, né, que vai te dar um lucro máximo, né, que você vai ter entrada no começo e vai ter saída no final. Isso praticamente não existe, né, pessoal? Às vezes a gente até acerta, né, quando, por exemplo, você pega uma reversão ali numa wedge, essa wedge dá certo, né? Ela pega e para num topo duplo, né? Aí é porque fazia sentido, né? Não que você acertou, né? É porque era pontos esperados, né? Que você, depois de ter estudado, esperava, né? Que o preço pudesse, por exemplo, parar nessas movimentações, tá? Mas nesse ramo, pessoal, aqui, lidar, né? Com as perdas, né? A princípio, né? A gente vai precisar, né? De controle emocional, né? É preciso estar preparado, né? Para minimizar, né, essas possíveis perdas, minimizar. Né? O que é minimizar? É deixar o stop no local correto, né? Aceitar aquilo ali, certo? Então, você pode não ser capaz, né, de controlar, né, as suas, as suas emoções, né? Tá? Você pode não ser capaz de controlar as suas emoções, mas não ali no mercado, tá? Se você é uma pessoa que não tem um bom controle emocional, no mercado você vai precisar ter, tá? Isso aqui é algo essencial, tá, no mercado. Não é negociável isso daqui, tá? Então, você pode não ser capaz de controlar o mercado, tá? Você não é capaz de controlar o mercado, né? Ninguém é, tá? Mas, né, você deve possuir a habilidade de controlar o que você faz dentro do mercado, bem como controlar todas, né, as suas emoções, certo? Quando você deixa de ser, né, o protagonista aqui da negociação, né, a razão, você no controle, tá? Quando você
deixa, né, o controle para suas emoções, tá? Elas assumem o comando, né, e você perde o total controle da situação. E é aí que a pessoa, por exemplo, começa a fazer preço médio, é aí que a pessoa, por exemplo, viu aqui um padrão de reversão contra toda essa pressão anterior aqui, ela entra, ela começa a fazer um preço médio aqui, já não tem mais sentido, né? Racionalmente falando, não existe nada que te diga que isso daqui vai reverter, mas é uma sombra aqui, então eu vou recomprar aqui e eu vou poder sair ali com algum lucro, né, em X lugar. Não, pessoal, isso daqui é a mera emoção, né, no controle. Não é a razão, não é você que está no controle, tá? Você está vendo toda uma movimentação de baixo, você opera aquilo que você está vendo, né? Então, uma das formas, né, de você aprender, né, a lidar melhor com as perdas no day trade é estar, né, no controle, tá, das suas emoções. Você precisa estar, né, no controle, né? Aqui não existe emoção, não é para ser, não é um cassino, né, pessoal? Não é para ter nem, nem adrenalina, nem nada. Não é um jogo, né, pessoal? É um trabalho. Você tem que trabalhar de maneira fria, de maneira calculada, né, com risco calculado, certo? Então, tenha, né, o controle de suas emoções. Essa daqui é uma clássica, né? Tem também no livro do Mark Douglas, né, que quando você está com medo de perder dinheiro, né, inevitavelmente você vai perder dinheiro. Tá? É uma máxima do Mark Douglas ali. O medo de perder dinheiro, né, pessoal, de errar a análise gráfica ou de não entrar, né, em uma operação no momento adequado, né, acabam atrapalhando muito, né, o seu desempenho. Né? Esse medo, né, ele está na sua cabeça, certo? O mercado está ali fazendo o movimento dele. Então, trabalhar, né, o controle emocional, que é aquele ponto ali que a gente acabou de ver, né, para não se desesperar, né, nos diversos momentos do mercado, né, é crucial. E aqui vale lembrar, né, a ideia de realizar backtest, tá? Eu sempre retomo a ideia de backtest. De onde eu tirei a ideia de backtest? Dos livros do Al Brooks, tá? Imprimir todos os dias as folhas, né, tentar ali rever e rever o mercado várias e várias vezes. Para quê? Para que, por exemplo, quando eu ver, por exemplo, uma possibilidade de canal, estou vendo 4 barras aqui, estou vendo uma possibilidade de micro canal de baixa, né? Para que eu vou tentar operar contra? Se eu estou vendo um gap aqui, né, a partir dessa 4ª barra, para que eu vou tentar operar contra? Se eu sei que gap, né, indica interesse, indica possibilidade de continuidade, tá? Então, realizar backtest, né, reconhecer bons cenários, né, e operar somente eles, né? Você tem que operar aquilo que você validou, aquilo que você viu que funciona bem, certo? Aqui, né, um outro ponto que faz, né, você lidar melhor com a perda, né, no day trade é aquela questão do risco-retorno, certo? Quando você entra em uma operação, né, você já calculou, né, e aceitou o risco envolvido, certo? Ou pelo menos, né, você deveria ter feito isso, tá? Calculado, né, o risco-retorno dessa operação, tá? Então, ou o mercado ele vai até o seu stop e você perde, né, o que você já havia se preparado para perder, né, ou o mercado vai para o seu alvo, né? Ele foi lá e te deu o ganho, né? Você foi lá, né, e pegou o seu gain e paga, né, o retorno que você havia se preparado para ganhar, né? Quando você está nesse estado, né, preparado, racionalmente, calculado risco-retorno, né, a sua mente ela precisa estar preparada, tá, sempre para as duas possibilidades. O risco ele é real, ele sempre está ali e cabe a você, né, tentar, né, entrar nos momentos em que o mercado faz, né, mais sentido. E claro, né, não ficar entrando contra, sair dessa ideia, né, de que vai reverter, vai reverter, vai reverter. Cara, quando for reverter, vai mudar a estrutura disso daqui. A gente já trabalhou isso em outros vídeos. Começa a pensar em reversão depois que você vê, pelo menos, né, o preço vir renovar a máxima, parar de renovar a mínima, tá? O preço começar a fazer isso aqui, ó, o preço não reverte de uma vez. Aquela volta em V que vocês veem, aquilo é 10%. Então se apeguem também a probabilidades, tá? Pensa em reversão quando você vê mudança na estrutura, tá? Aí sim, você vai ter várias oportunidades ainda para entrar. A gente não consegue entrar em todos os momentos do mercado, né? Tenho isso também, né, na mente de vocês. Por isso, né, o Al fala para você realizar de 3 a 5 trades por dia.
Ele fala que é interessante você realizar de 3 a 5 trades por dia. O cara que consegue ler todas as barras do dia, cara, tá te falando para você que você precisa no máximo de 3 a 5 trades por dia. Você precisa entrar em bons momentos, ficar bom nisso, tá? E depois, né, que você tiver bom nisso, aí você começa o quê? A aumentar o número de contratos. Por quê? Porque você já vai estar bom em fazer uma quantidade de pontos por dia, né? Aí as coisas vão ficando um pouco mais fáceis, né? Um pouco mais claras, certo? Outro ponto, né, pessoal, é gerenciamento de risco, tá? Como lidar com as perdas no day trade, gerenciamento de risco, né? A perda, pessoal, que você vai sofrer, ela precisa, né, estar dentro do seu gerenciamento de risco, algo que não te prejudique, que não te abale, né, que seja saudável, né? Digamos assim, você precisa criar, né, uma mentalidade para entender, né, que irá perder, certo? Tá? Por quê? Porque perder, né, faz parte. Na hora que você coloca a operação lá, você tem que entender que ela faz parte. Então precisa estar, né, dentro do seu gerenciamento de risco. Né? Você precisa compreender o risco, certo? Então, quanto mais cedo, né, você estiver preparado para perder também, né, menos ações erradas você passa a realizar. Né? Tudo que não tem técnica, né, tudo que não tem razão técnica é errado, tá, pessoal? Ah, eu comprei aqui, não tem razão técnica, tá errado. Né? Já começou errado pela entrada, né? Comprei aqui. Contra uma forte tendência de baixo achando que vai reverter. Ah, beleza. Vendi aqui. Né? Deixa eu ver aqui uma que voltou aqui. Nesse dia nenhuma voltou, né? Vendi aqui. Né? Fiz essa venda aqui. E aí, ó, eu não tinha nenhum ponto aqui acima para eu colocar, por exemplo, no stop. Normalmente a gente posiciona stops, né, acima de pivôs. Por que acima, né, de possibilidade de pivô? Né? Porque se a tendência fosse mantida, né, ela não vai vir aqui pegar o stop. Tá? Então essa é a razão, né, pela qual a gente mantém, tá, o nosso stop acima aqui. E aí, ó, se você simplesmente traz o stop para cá depois dessa barra, né, aí ele voltaria aqui e te estoparia, certo? Você entrou aqui e tomou um stop aqui, porque você mexeu no seu stop, certo? E aí depois, né, a movimentação aqui já era final do dia, né? Mas ainda assim, né, ela chegou a andar essa movimentação a seu favor, né? Tá? Então, entenda, né, que tudo aquilo que você faz que não seja, né, por razão técnica, tá? É errado. Tudo aquilo que você deixa a emoção fazer, o medo fazer, né, tá errado. Tá contra você. São posições, né, que você acha que estão te ajudando, mas estão, né, te prejudicando, né, não vão te ajudar a lidar, né, com a dor, né, da perda ou a perda no day trade, tá? Então, quando você aceitar, né, que você pagou o ingresso para entrar no trade, né, você pagou o ingresso, que é o seu risco, certo? Você pagou o ingresso para entrar no trade, né? Você já comprou o ingresso para o show, tá? Então, você assiste o show, né? Você assiste o show da melhor maneira possível, né? Porque você gostando ou não, não vão te devolver o dinheiro, tá? Entender essa ideia de gerenciamento de risco, risco-retorno, né? Você mais ou menos ter essa noção comercial de que quando você compra, por exemplo, ingresso para ver um filme, por mais que você não tenha gostado do filme, né? É isso aí, né? Acabou. Ali é mais ou menos a mesma coisa, só que você tá ganhando algo em troca. O filme também, você está ganhando um momento de lazer, né? Mas aqui você está em busca de ganhar um pouco de dinheiro dentro dessa relação risco-retorno, certo? E quando você, né, aceita, né, algo dentro do seu gerenciamento de risco, você tem que aceitar mesmo, tá, pessoal? Então, outro ponto, né, aqui é a aceitação, né? Aqui é bem interessante dentro da leitura do Mark Douglas, né? Está entender, né, que ser trader, né, é estar envolvido, né, em uma atividade estruturalmente arriscada, né? Ele cita, né, que só que isso não significa, né, que você aceitou o risco. Você sabe que fazer trade, né, é essencialmente arriscado, mas isso não quer dizer que você aceitou, né, esse risco. Tá? Às vezes você está se enganando, você fica mexendo naquele stop ali o tempo todo, tá? Então, aceitar o risco, pessoal, aceitação, né? Aceitar o risco
significa que você aceita as consequências, sem desconforto emocional, sem medo, né? Você precisa fazer isso, né? Você precisa treinar isso dia após dia, tá? Então, caso você não tenha visto, né, tem o link no canal, vou deixar ali abaixo também, né, um trecho, né, do livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Né? Para quem não conhece o Kahneman, ele ganhou o Prêmio Nobel, né, de Economia por trazer uma nova leitura, tá, da nossa relação com a perda e ganho, né, tá? E o constatado no estudo, né, foi que a gente sofre muito, muito com a dor da perda, né? E é daí que vem, né, aquele medroso no gain e corajoso no loss, né? Então, a gente vai tentar evitar, né, a qualquer custo a dor da perda, né? Inclusive, né, ficando por horas ali, às vezes, corajoso no loss, aí o preço está perdendo, está caindo, a pessoa não aceita, ela quer fazer preço médio, né? E aí, quando vai para o gain, sobe 50 pontos, né, ela sofreu ali 500 pontos de possibilidade de loss, aí o preço sobe 500 pontos, ela, ufa, né, me livrei, né? Matemática está completamente errada, tá? Então, você já deve ter ouvido, já passou por essa situação, né? E isso não é só seu, né? Isso daí é um estudo, tá? É bem interessante você tentar se entender, né? Você tentar compreender que isso não, você não está fazendo isso porque você é diferente das demais pessoas, né? Você está fazendo isso porque você é igual às demais pessoas, tá? Então, se entender, né? Entender como lidar com essas situações, né? Essa aceitação, tá, da possibilidade da perda, né, é o ideal, né, é o mundo ideal para esse trabalho, né. Você lidar de maneira clara, concisa, né, você não inventa coisa, né, você não cria coisas na sua cabeça, né, você não fica inventando desculpas, tá? Ah, não, não vou sair do trade, estou comprado aqui, eu não vou sair do trade porque ele vai reverter, né? Pode ser uma lateralidade aqui, e aí às vezes você fica esperando algo que nunca vem. Então, essa aceitação, né, do risco, ela é extremamente eficiente para o nosso trabalho, tá? Outro ponto, pessoal, é assumir, né, a responsabilidade. Vocês podem ver, né, que as coisas elas são sempre interligadas, né, tá? Elas vão, né, se encaixando, né? Você precisa, né, é necessário, né, assumir a responsabilidade, né? O loss, né, ele vai te levar a evoluir, tá? Mas isso vai depender da sua atitude, é claro, né? Se você só sofre, né, sofrer e se lamentar, né, não vai te tirar do lugar, isso é certeza, tá? Pois quando perdemos, né, dinheiro, a gente, né, precisa fazer o quê, pessoal? Quando a gente perde dinheiro, a gente precisa estudar mais, né? A gente precisa se tornar melhor, né? Compreender o motivo da perda. E aí a gente volta para todos os vídeos anteriores, né? Como assim vídeos anteriores? Diário de trade, seja honesto consigo mesmo, né? O que eu fiz que eu posso melhorar, entender que a gente sempre pode melhorar, dia após dia. Eu faço aquele meu diário de trade, faço aquele estudo pré-mercado para vocês, eu revejo as minhas entradas todos os dias, sabe? Tá? Não tem um dia que eu não faça isso. Tentar rever, né, onde eu posso melhorar, onde eu posso fazer entradas melhores, onde eu posso levar o ganho um pouco mais, né? Tá? A gente tem que fazer esses estudos, porque é assim que você, né, acaba, né, evoluindo, certo? Então, você tem que entender que você sempre pode melhorar, certo? Então, se após o loss, né, você fica dominado pela raiva, se você se autodeprecia, né, se você não quer conversar com outras pessoas, se desespera, né, fica deprimido, ou qualquer outro sentimento, né, desse tipo, isso mostra que você ainda não tem, né, controle emocional, tá? E você precisa melhorar nesse ponto, né? Também não tem convicção na hora de executar suas estratégias, né? Principalmente quando você inicia um plano, né, e o quebra no meio do caminho, né, sem qualquer razão técnica. Então, você tem que assumir a responsabilidade por aquilo que você faz, né? Se você fez tudo aquilo conforme manda o script, né, você tem ali seu plano de trade, né, tem um vídeo também de plano de trade, se você cumpriu ali, né, todas as possibilidades, né, cumpriu tudo corretinho ali, aquilo que você deve fazer, né, a sua parte, você cumpriu, né, a sua parte,
né, você tem que assumir a responsabilidade. Se você não cumpriu a sua parte, você tem que assumir a responsabilidade, né? Aqui, dentro do mercado, aqui, você vai ter, né, como o Mark Douglas diz, né, você vai ter toda a liberdade do mundo. Você pode comprar onde você quiser aqui, ó, durante toda essa movimentação, e você pode vender, né? A responsabilidade toda, né, do clique, de onde e do que você vai fazer, é 100% sua, tá? Então, você precisa, né, treinar a sua mente para a responsabilidade e para a possibilidade da perda, né? Pois ela é real e ela irá fazer, né, parte dos negócios no mercado sempre, né? Nem que seja a possibilidade, você tem que aceitar a possibilidade para você entrar, sem mexer, né? Sem fazer preço médio, sem fazer qualquer tipo de caca ali no meio do caminho, tá? E se realmente, né, você quer evitar mais as perdas, você vai ter que estudar a mesma coisa infinitamente mais do que você vem fazendo até o momento, certo? Você tem que assumir a responsabilidade. E se você quer mudança, você vai ter que estudar infinitamente mais. E o que você vai ter que estudar? Né? Você vai ter que estudar a mesma coisa que você vem estudando. Por quê? Porque é assim que você, né, vai se tornar algo diferente dos outros 95% que estuda meia boca isso daqui, passa para outra coisa, passa para tape reading, passa para leitura de fluxo, passa para, não, agora eu vou aprender a ler o VZO agora. Não, agora eu vou meter um indicador aqui embaixo e vou estudar esse indicador. Nisso você só está prolongando, tá, a sua jornada até você conseguir entender que você só devia estudar a mesma coisa e a mesma coisa repetidamente, tá? Até você ter realmente bons parâmetros de leitura, né? Até você entender que às vezes é interessante você realizar lucro aqui, talvez reentrar num pullback, tá? Comprar ali uma falha de H2, de H1, né? São, são coisas que você só vai ganhar, né, com o tempo, tá? Então, aceite, né, que você vai precisar estudar, né? E se você quer lidar com as perdas, né, quer ter menos perdas, né, você precisa assumir a responsabilidade e você vai precisar estudar bem mais, né? Você vai ter que sentar a bunda na cadeira e estudar, buscar melhorar a sua percepção, melhorar suas entradas, né? Afiar a sua leitura, né? Como se ela fosse uma bela faca, né? Então, aprender a reagir mais rápido, né? Estar mais preparado possível, né, pessoal, para reconhecer padrões e para reconhecer qualquer coisa que o mercado venha fazer. Porque se você já está habituado, né, a qualquer coisa que o mercado possa vir a fazer, as coisas vão ser mais tranquilas, né? Você não vai se assustar, nada vai conseguir te abalar, né, a ponto de mexer com isso daqui ou com isso daqui, certo? Outro ponto, né, pessoal, de novo aqui a gente volta, né, para o Allbrooks. Valide seu operacional, tá? O All, né, ele manda, quando você está estudando os livros, né, ele manda você fazer backtest, tá? Ele manda você imprimir suas folhas todo dia, ele manda você rever todas as suas operações, ele fala isso nos livros, tá? Então, não é algo de que uma pessoa leiga está falando, né? A gente está falando de um cara que dedicou a vida, tá para o mercado te dizendo como que você precisa fazer algo, tá? Então, valide seu operacional, né, para que você adquira confiança, né? E assim, né, você consiga compreender também as perdas, compreender que as perdas fazem parte, porque às vezes, por exemplo, se você está validando o seu operacional, você está ali fazendo backtest, olha, essa aqui é uma entrada bacana, eu estou aqui a favor da tendência e tal, e aí eu estou vendo a entrada, olha, aqui teve deixa eu apagar aqui teve uma entrada, né, foi L1, beleza, olha, a entrada de L1 deu certo, bacana. Aqui teve outra entrada de L1, já teve uma movimentação mais profunda, eu já chamo de L1 de novo. Aqui depois, L1 de novo, né? Tá, a gente vem tentando, né? Aqui teve mais alguma? Não. Aqui teve, essa daqui veio levemente abaixo, a entrada de L1, não deu certo, tá? Onde seria a entrada por L2? Entrada por L2, né? Low 2, tá só subindo ainda, né? A gente considera low 2. E a L2 aqui acabou dando certo. Onde teria aqui L1? L1, certo? Voltou a subir, L2, né? Inclusive um topo mais alto. Deu certo, tá? Então assim você vai validando, né, as coisas, tá? Então, assim você também compreende, né, que algumas vão dar certo e que outras, né, vão precisar do stop ali para te manter dentro de boas probabilidades, tá? Então você compreende as perdas, né? Você precisa entender que elas
precisam estar dentro do gerenciamento de risco. Então o Al sempre fala também, né? Você nunca arrisca mais em um trade do que você arriscaria em qualquer um outro, né? Nem o de melhor probabilidade possível, né? Lógico que em alguns momentos você reduz um pouco a mão, né? Em alguns momentos você pesa um pouco a mão, né? Mas ainda assim dentro do seu, né, gerenciamento de risco, tá? E precisa, né, do gerenciamento de risco, pessoal. Sem gerenciamento de risco ali, né, não dá. Eu tô lá com R$ 1.000 na conta, tô começando a operar e eu vou operar com 10 contratos? Não dá, pessoal. Não entre nessa ideia, né? Se alguém te vendeu essa ideia que você pode começar com 2 meses aí operar 10 contratos, não entre nisso. Primeiro porque a dor da perda vai ser muito grande. Segundo porque você vai se perder já no meio do processo, né, que era para ser um processo saudável, né, de aprendizado. Você está queimando algumas etapas ali. Tá? Então, entenda, né, que gerenciamento de risco, né, ele precisa ser claro, precisa ser respeitado, você precisa de disciplina. Tá? Então, você não pode sair clicando, né, tá? Como se você fosse uma metralhadora, né, de compra e venda ali no mercado. Tá? Você precisa ser o mais seletivo possível. E de novo, né, pessoal, reitero, quem fala isso é o próprio Al Brooks, o cara que sabe ler praticamente qualquer barra. É ele que entende de movimento melhor do que ninguém. Fala algo assim, né? Quem sou eu para pensar algo contrário, né? Então, tem uma refletida nisso também, né? Então, você precisa ser, né, o mais seletivo possível, né? E, né, caso você esteja nessa fase aqui, ó, de perdas maiores que os ganhos, né? Se você está nessa fase, que as suas perdas, né, estão maiores que os seus ganhos, né, você precisa entender que tem algo muito errado acontecendo, tá? Tem algo muito errado acontecendo, né? E você precisa, né, identificar o que que é, né? Ou tem algo errado com a sua técnica, né? Não sei qual técnica que você utiliza, né? Às vezes você está chegando aqui no canal e às vezes você opera rompimento, às vezes você está operando rompimento em momentos errados, né? Mas você precisa entender, né, o que está te levando a isso, né? Ou pode ser a técnica, pode ser a matemática aplicada aos trades, né, como a gente falou ali na questão de risco-retorno, né? Você aceita um stop de 300 pontos, né? Você está aqui e aí você aceita um stopzão de 300 pontos, mas quando você pega o lucro, você pega o lucro de 50 pontos, tá? Só matemática, né? Tá errada, né? Essa é fácil de a gente visualizar e fácil de a gente corrigir, né? Tá? Risco-retorno, é algum bloqueio mental, tá? Às vezes você está passando por um medo da perda. E se você está passando, né, por medo de uma perda, né, que você teve, né, você está ali com algum tipo de bloqueio, não consegue manter, por exemplo, uma operação, né, você acaba mexendo no stop, você precisa, né, entender o que te levou a isso. Tá? Sendo, de novo, né, você precisa ser honesto, você precisa assumir a responsabilidade, você precisa lembrar do que você fez. O que você fez? Né? Você fez preço médio, tá? O que você fez? Né? Você não aceitou o stop? O primeiro stop é sempre mais barato, tá, pessoal? Essa ideia aqui de risco-retorno, né? Eu penso muito nessa ideia de estrutura, né? Como vocês veem eu falando nos vídeos, né? Então, por exemplo, digamos, entrei aqui, né? Mantive meu stop aqui. Se o preço volta aqui, ele pode estar mudando essa estrutura. Então, é mais barato para mim sair aqui mesmo, tá? Porque se ele volta a subir, faz um fundo mais alto, isso daqui vai mudar para alta, eu já vou querer estar comprando e não estar mais vendendo, tá? Então, eu preciso, né, estar no controle disso daqui. Eu não posso, né, por exemplo, de novo, né, aquela ideia, estar entrando com stop de 300 pontos e sair com 50 pontos. Matemática está completamente errada, né? Você vai quebrar se você ficar fazendo isso. 300 pontos de stop, 50 de ganho. Você vai quebrar, inevitavelmente você vai quebrar. Por quê? Porque você vai precisar de 6 ganhos para cada um stop, né? Por mais que você tenha, né, uma taxa de acerto extremamente alta, né, você acerte, por exemplo, 12 vezes. Se você errou 2 trades seguidas, você devolveu as 12 vezes. Né? Então as probabilidades, né, elas estão baixas, né, a teu favor. Tá? Então, aqui cuidado, né, com essa questão de matemática também. Você precisa pensar um pouco, né, nessa relação matemática e probabilidades do mercado. Tá? Então, cuidado, né, de você estar, né, utilizando isso daqui dessa maneira. Né? Cuidado com
a forma, né, de enfrentar uma frustração, né, de muitas vezes ver o trade, né, que você antecipou, né, saiu ali com 50 pontos, tá? E aí você antecipou e saiu sem qualquer razão técnica e querer depois, por exemplo, entrar de novo, né, já bem mais tarde do ponto onde você entraria inicialmente. Né? Aquela antecipação, isso daqui também pode te levar a ter perdas maiores, né? Por quê? Porque você vem hesitando, vem hesitando, vem hesitando, o mercado vem te dando oportunidade, aí você fica às vezes horas vendo o preço ali, aí você já está bem frustrado com a movimentação, e você fala, agora eu vou vender. Aí você está vendendo em cima, por exemplo, de um fundo duplo. Aí o preço pega e faz todo o movimento contrário ali. Né? Você tem que realmente refletir, pessoal, ser honesto, né, com aquilo que você está fazendo, né, reconhecer, criar, né, alguns gatilhos mentais, né, para lidar com as situações, né, que você cria, né? Na verdade, são situações que nós criamos ali, né, que todos nós, né, no início ali do trabalho acaba criando, tá? E aí, né, finalmente, né, a gente vem aqui para a ideia, né, de como que eu posso, né, mudar de fase, né, como que eu posso melhorar, né, essa ideia de perdas no day trade, né? Então, a princípio, né, você precisa começar, né, a enxergar, parar, né, de enxergar, na verdade, as perdas, né, como algo errado, tá? Perda, né, ter perda, né, no nosso trabalho, né, é algo como um ingresso, né, comprado para um show. Né? Você tem que entender ela como isso. Se você quer correr o risco de ganhar um valor, né, você vai precisar correr o risco, tá, do valor da perda, certo? Então, entenda, né, como a gente conversou, né, como a compra de um ingresso, né, bom ou ruim, né, você já entrou. Então, aproveita lá o show, né, porque não vão te devolver o valor do ingresso, né, beleza? Então, você precisa, né, parar de associar sentimentos de dor, de frustração, tá, com o ato de perder dinheiro, né? Lembra, né, do vídeo de autodisciplina, tá? Tá sentindo alguma sensação, tá sentindo algum sentimento durante o trade? Volta lá, né? Reveja que pensamento assertivo, né, que você pode colocar no lugar, né? Entrei no trade, estou ansioso, né? Ah, quero sair do trade com 50 pontos porque estou ansioso, né? Você volta a fita, busca um pensamento assertivo ali no seu arsenal, né, um que você criou, né? E, por exemplo, eu não saio do trade, né, sem uma razão técnica, né, sem, sem uma matemática positiva, né? E se eu repetir isso, né, vai ficar tudo bem. Né? Então, se eu colocar ali, estou muito ansioso, né, eu volto a pensar, eu não saio do trade sem uma razão técnica, né? Se eu manter isso, a matemática vai ser positiva, vai ficar tudo bem. Né? Você precisa, né, criar esses pensamentos, tá? Para você mudar de fase, você vai precisar disso. E entender, né, que quando você perde, né, dentro do limite do seu plano, claro, né, isso, né, não faz de você menos trade, né? Pelo contrário, né? Lidar bem com isso faz de você um bom profissional. Né? Você perdeu, você viu ali que você fez uma entrada, o mercado mudou, você teve uma perda. Você começa a tentar de novo, buscar entender aquilo que o mercado está fazendo, que estrutura que o mercado está fazendo, que ciclo que o mercado está, né? Para tentar depois, né, realizar um outro trade vencedor. É isso, né? Esse é o nosso trabalho. Tá? Então, quando você perde, né, dentro do limite do seu plano, isso faz de você menos trader, né, do que ninguém, tá? Então, faz de você, né, quando você lida bem com isso, né, faz de você um bom profissional, né? Mas, né, se há a dor, né, da perda em você, se, por exemplo, né, você zerou a conta na corretora, né, recentemente, aí você foi lá e depositou mais um pouco de dinheiro, né? Você precisa, né, pessoal, refletir de maneira honesta, sincera, né? Quais foram as razões que te levaram a isso, tá? O que você fez para isso? Né? Você fez preço médio? Né? Você fez várias operações seguidas ali como uma metralhadora, né? Curtinha, sem aceitar nenhum stop, né? Ou aceitando um stop, vários stops curtinhos, né? E nenhum longo, né? E vendo que se você tivesse simplesmente mantido o stop no local correto, né? Você estaria com lucro, né? E pensar, né? Que se você às vezes fazer estudo de mercado, né? Fazer o backtest, né? Ir lá e olhar, né? Se você minimamente, né, usar o risco de 1 para 1, né, e entender que matematicamente, usar a probabilidade ao favor, matematicamente falando, pessoal, risco 1 para 1, né, de cada gatilho, assim, por exemplo, coloca o risco 1 para 1. Se você acertasse 51% das operações, 51, quase coloquei metade, coloquei só 1%, você ainda assim
fecharia positivo. E a ideia, pessoal, no começo, para quem está começando, ainda não é ganhar dinheiro, né? Já com total apego, você está aprendendo, né? Você precisa de tempo de tela, você precisa de amadurecimento, né? Você precisa aprender a lidar com o seu emocional, aprender a lidar com a perda, né? Aprender a calcular o risco-retorno, a se manter dentro de um gerenciamento de risco, né? Você vai precisar de uma disciplina de ferro, tá? Para se manter no mercado. A palavra-chave, né, vai ser sempre disciplina. Você vai ter que agir sempre da mesma maneira, né? Todos os dias fazer a mesma coisa, né? Todos os dias fazer a mesma coisa, gostando ou não, para lá na frente você colher, né, um resultado diferente, né? É isso que a disciplina nos dá, certo? Então, mesmo que você operasse 1 para 1 do risco, se você errasse, né, acertasse 51% só das operações, você não quebraria a conta. Então reflita um pouco, né? Veja o que você fez, né? Você não passaria, né, por uma conta zerada, né? Você ainda assim se manteria aprendendo da mesma forma, né? E até mesmo com um pouquinho de ganho, né, do capital inicial que você colocou ali, tá? Então, preço médio, né, pessoal? Às vezes tem gente que prega preço médio aí como modelo operacional, inclusive, né? Eu já vi. E acredito que vocês também já tenham visto, né? Então, preço médio, até alguns preços médios meio infinitos ali, né, que você faz por 1 para 2, né? 2 para 4, 4 para 8, 8 para 16, 16 para 32, aí o cara chega até o 32, parece, em um que eu vi. Né? Faz isso daqui nesse dia aqui, ó, de tendência. A não ser que você tenha pelo menos um capital muito, muito grande na conta, você vai zerar ela. Tá? Uma descida de 2.500 pontos aí, tentando fazer reversão infinita, provavelmente, né, você vai acabar zerando ela. Então, preço médio, né, eu só tenho uma coisa para falar: não faça, tá? Sonhar em recuperar algo, né, que já deu errado, né, é só a mera sensação, né, de evitar a dor de uma única vez que isso possa, né, ter dado certo com você. Se você já fez preço médio, repense. Repense e em backtest, né, veja o que acontece em dias de tendência. Né? Você vai realmente sofrer muito, né, se você fazer isso. Tá? Então, eu vou deixar o link, tá, pessoal, do vídeo do Kenyon, né, para quem chegou agora aí, e o vídeo de autodisciplina, tá? Caso você não tenha assistido, para quem chegou agora no canal, tá? Se gostou, né, curta, comente, né, compartilha com os amigos aí desse nosso trabalho difícil, né, para que ele também, né, comece, né, a se estudar, né, porque a gente também precisa, né, nos estudar, né, não só estudar o mercado, precisa estudar nosso comportamento, mudar alguns comportamentos, rever alguns comportamentos, ajustar algumas coisas, né, para que a gente consiga, né, tentar ser um pouco melhor, né, a cada dia, né, aquela ideia do 1% todo dia. Beleza, pessoal? Então, para o vídeo de hoje era isso, né? Bons estudos aí, bom final de semana aí. Abraço, até mais.